curso de Ciências Biológicas, onde eu ministro a disciplina área de Conservação e Manejo, Ecologia Animal e Zoologia de Vertebrados. E na Engenharia de Produção sou docente na disciplina de Engenharia Ambiental. Além disso, sou consultor ambiental. Está para ser sancionada pela presidenta Dilma o aspecto legal do novo Código Florestal. O novo Código Florestal é extremamente polêmico, porque de um lado ele atende interesses econômicos de pessoas que estão ligadas com grandes grupos no agronegócio no Brasil, e por outro lado ele tem contemplado muito pobremente os aspectos de recursos naturais associados com a conservação de fragmentos florestais e de manutenção e conservação das áreas de proteção permanente no Brasil. Temos visto que nos últimos 10, 12 anos, desde 1999, quando um projeto de lei foi apresentado no Senado propondo a alteração do Código Florestal, uma série de medidas que são consideradas muito pouco científicas ou muito pouco agregadas com o conhecimento científico para a preservação dessas áreas. No meio rural, nós necessitamos da conservação das áreas de proteção permanente, onde nós temos riachos, cabeceiras de rios, nascentes, porque essas áreas são áreas que necessitam diretamente de uma rede de aspectos ambientais que ligam o solo, a vegetação, a fauna, dentro de uma unidade de conservação. Em relação, então, ao novo Código Florestal, nós temos uma redução drástica das áreas que seriam protegidas ao longo dos corpos d'água. Então, as áreas de APP, área de proteção permanente, elas são reduzidas em 50% na maioria dos casos. Na legislação antiga, Código Florestal de 1965, nós teríamos que corpos d'água com até 10 metros de extensão, de largura, eles teriam uma obrigação de proteção legal de 30 metros em cada lado. No novo Código Florestal, os proprietários deverão apenas plantar, e isso vai depender de um ajuste legal, 15 metros de cada lado, quando se tratar de córregos com até 10 metros de largura, e isso perfaz provavelmente 96% de todos os corpos hídricos que nós temos no Brasil atual. O outro ponto polêmico que a gente tem é a isenção da chamada reserva legal para pequenos proprietários rurais. O novo Código Florestal, ao contrário do Código de 1965, isenta, pelo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora recentemente pelo Senado, proprietários que tenham até 4 módulos fiscais e são por isso legalmente considerados como pequenos proprietários rurais, de fazer uma proteção adicional dentro da sua área, uma proteção mantendo fragmentos florestais, ou seja, conservando, não podendo utilizar essa área para a produtividade. O novo Código Florestal prevê que até 4 módulos rurais, e isso é uma coisa muito variada. Por exemplo, no estado de São Paulo isso pode atingir entre 40 e 60 hectares, em alguns estados mais na região central, centro-oeste e na região norte do país pode chegar até mais de 200 hectares, uma área muito grande, a isenção de usar a reserva legal. E existe um outro ponto muito polêmico, que é a adição das áreas de proteção permanente, das áreas que teriam que ser restauradas e protegidas ao longo dos rios e corpos d'água, nascentes incluídas, dentro da área de reserva legal, quando tem a obrigatoriedade de assim cumprir essa nova norma. Nós temos também uma nova permissão no Código Florestal que não existia. As áreas que estão acima de 1.800 metros na região do Sudeste podem ser utilizadas para cultivo de café, para cultivo de uva e alguns outros tipos de cultivares, e isso pode causar também uma grande degradação em termos de impactos ambientais locais, principalmente se tratando de áreas que estão
altitudes muito elevadas e onde tem também nascentes de água, nascentes e corpos de água que vão criar então todo um sistema hídrico que, descendo o morro abaixo, abastece cidades, abastece outras fazendas e abastece alguns pequenos municípios. Um outro ponto importante que deve ser ressaltado é por que o Código Florestal gerou tanta polêmica nesses últimos anos. Nós temos, de um lado, cientistas que dedicaram boa parte da sua vida para estudo da biodiversidade, para estudo de manutenção dos recursos hídricos, para restauração, modelos de restauração florestal, que desenvolveram metodologias que comprovam que as medidas implementadas pelo novo Código Florestal trarão graves déficits ao sistema produtivo, principalmente para pequenos produtores ao longo do tempo. E de outro lado, nós temos grandes grupos, grandes corporações ligadas com produção, principalmente de cana, principalmente de milho e também de outros tipos de grãos, que estão pressionando o governo para liberar mais áreas para o setor produtivo. Isso cria então essa grande divisão que existe entre os chamados ambientalistas, mas dentro desse grupo estão cientistas sérios, pessoas que devotaram boa parte da sua vida para elaborar metodologias para avaliar o que está acontecendo no meio rural, e do outro lado os grandes grupos comerciais do Brasil, grandes grupos que estão interessados em aumentar numericamente o seu sistema produtivo.